O pessoal ir entrando aí pra gente começar aqui esta live que garanto que será uma live de bastante edificação para nossa vida nesta noite. Você que tá entrando aí, curta essa live, vai curtindo essa live aí para que o Instagram também vai dando relevância e também compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas seja abençoada por essa palavra que eu vou trazer aqui nessa noite, palavra bem objetiva, e eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de todos que estarão aí nessa live. Rafael já está junto ali. Rafael, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, que bom ter você aqui. O Alisson também já entrou, Deus abençoe tua vida, Alisson. Compartilha aí, Alisson, e curta esta live, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com nós através da sua palavra, através da sua santa e bendita palavra. Já prepare sua Bíblia, você que tem sua Bíblia, prepare ela aí para nós meditarmos num texto. Você que está entrando, prepare sua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor essa noite. Lucas também já entrou, Deus abençoe sua vida, Lucas. Você que está entrando, vai curtindo aí no coraçãozinho, vai curtindo aí para que o Instagram também vá mandando para mais pessoas, vai notificando mais pessoas dessa live. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Responda aí, Alisson, Lucas, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Deus abençoe, Lucas. Eu acho que o Facebook lá parece que não tá entrando. Veja lá no da tua mãe, vê se tá entrando. Beleza, Rafael? Rafael falou que está ótimo o som. A gente já começa aqui, tá? Eu só tô com um probleminha aqui no Facebook, não tá entrando minha live aqui no Facebook. Mas a gente já vai entrar na palavra aí e vai meditar no texto que o Senhor colocou no meu coração. Não tá entrando no Facebook. Termina o Instagram e volta pra mim entrar. Por que isso? Ó, o Facebook não tá entrando. Eu sei, mas termina o Instagram pra mim mexer. Não, mas pega aqui, ó. Pessoal, vamos deixar o Facebook então? Vamos começar aqui, vamos ficar aqui apenas no Instagram mesmo. Eu não estava entrando aqui no Facebook. Não sei pelo qual motivo não estava entrando. O interessante seria se entrasse aqui no Facebook também. Realmente vamos ter que deixar aqui, o Facebook não quer conectar. Pessoal do Instagram, então Deus abençoe a vida de vocês, você que já entrou aí, né? E bom ter você aqui, que Deus abençoe sua vida e que você possa aí compartilhar com mais pessoas essa live, aqueles que não estão com tempo de entrar agora, mas futuramente poderão estar vendo, né? Então compartilhe, curta e comente também aí nesta live. Para você que está com sua Bíblia aí, vamos estar lendo um texto aqui que está no Evangelho de João, capítulo 5.
o qual é o texto que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, para a gente falar aí da perseverança. Perseverança, né? No contexto que nós estamos vivendo hoje, que é o contexto de crise, um contexto difícil que nós estamos atravessando em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos mais do que nunca sermos perseverantes, né? Diante dos problemas, diante da dificuldade, diante das aflições, nós precisamos perseverar, né? Se a gente ficar travado, se a gente ficar parado, nada vai acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa perseverar para que nós possamos conquistar todos os sonhos, todos os projetos e chegar onde o Senhor quer que nós chegamos. Então, para falar de perseverança, eu quero estar lendo um texto aqui, de João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, que diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou em outras traduções, 5 pavilhões. Neste jazia, ou morria, ou padecia uma grande multidão de enfermos, que eram os coxos, os paralíticos, os aleijados, que estavam esperando o movimento das águas. Versículo 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Grave isso aí nessa noite. Havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Agora, olha o que diz o versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, enquanto a água é agitada, me coloque no tanque ou me empurre até o tanque. Agora, olha o que o texto diz: mas enquanto eu vou, ou sempre que eu tento, desce outro antes de mim. Até aqui. Então você veja bem, para nós entrarmos aqui no texto, existia pelo menos 4 festas que a Bíblia chama de Santa Convocação, que são as 4 principais festas do povo judeu, o qual a Bíblia vai nomear de Santa Convocação. Aonde, quando iria acontecer essa festa, todo bom judeu, ele deveria parar de tudo que ele estava fazendo e ir para esta Santa Convocação. Mas Danilo, qual eram as 4 principais festas? Para que a gente entenda. Existia a festa do perdão, que era a festa chamada do Yom Kippur, que é a festa do perdão. A segunda era a festa das tendas, que é a festa do Sukkot. A terceira era a festa da Páscoa e a quarta era a festa das luzes. Então essas são as 4 principais festas que exigia do povo judeu essa santa convocação. Se ele estivesse trabalhando
ou se ele estivesse fazendo qualquer outra coisa, deveriam largar tudo que estava fazendo e ir para esta santa convocação. Quando nós lemos o versículo 1, a Bíblia diz que depois disso havia uma festa, só que a Bíblia não fala o nome da festa. O texto aqui não fala qual era esta festa, mas o certo é que nós sabemos que era uma dessas 4, né? Que exigia deles a santa convocação. Então Jesus, ele como um bom judeu, ele vai deixar tudo que ele está fazendo e vai subir para Jerusalém. E quando Jesus sobe para Jerusalém para esta festa, perceba comigo, Jerusalém possuía no mínimo 12 portas, 12 portais. A principal delas era a Porta Dourada, aonde as pessoas passavam e iam até o lugar onde estava acontecendo a festa, que era dentro do templo. Agora perceba comigo, Jesus, quando ele vai para esta festa, em vez de Jesus entrar na Porta Dourada e ir para o lugar onde estava acontecendo a festa, não, Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar o contorno. E Jesus vai ir no fundo do templo e vai para uma porta que é chamada de Porta das Ovelhas. Vocês estão me entendendo até aqui? Você que está aí comigo, está me entendendo até aqui? Então veja bem, Jesus vai para uma porta que ficava no fundo, que é chamada Porta das Ovelhas, que era uma porta estreita, aonde diz a história que se passava as ovelhas para o sacrifício. Perceba comigo, a lei dizia o seguinte, que o judeu deveria ficar pelo menos 1 ano com um animal na sua casa. Ele deveria cuidar deste animal, cuidar do seu corpo físico, cuidar ali da sua mão, da sua pata, cuidar da pele deste animal, para que quando completasse 1 ano, ele oferecesse esse animal no templo como sacrifício. Você sabe que naquela época o animal morria para cobrir o pecado da nação. Então veja bem, essa pessoa ficava pelo menos 1 ano com este animal e deveria cuidar deste animal. Esse animal deveria estar puro, deveria estar limpo, deveria estar bem cuidado para que fosse oferecido. Então veja bem, quando eles chegavam ali, eles passavam pela Porta das Ovelhas com esse animal. O sacerdote pegava esse animal e mergulhava ele neste tanque, que nós conhecemos aqui como tanque de Betesda, que no grego é colibro, que significa piscina, que significa lavagem, que era onde eles lavavam a ovelha para o sacrifício. Então veja bem, quando Jesus passa por aquela porta, Jesus vai dar de cara com uma grande multidão que está à beira deste tanque, que a Bíblia vai nomear de multidão de coxo, de paralítico, de aleijado e de ressecados, que estavam ali esperando, diz o texto, um suposto anjo que descia e agitava a água, e o primeiro que ali entrasse sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Agora veja bem, se nós lermos esse texto correndo, nós vamos achar realmente que existia um anjo que descia ali, agitava a água, e o primeiro que ali entrasse sarava de qualquer enfermidade. Só que se nós formos estudar esse texto, fazer uma exegese desse texto, nós vamos entender que esta ideia de anjo foi colocado pelos copistas, que na verdade não tem anjo. Foi uma invenção que criaram para que essas pessoas ficassem ali em volta daquele tanque e não entrassem no templo. Porque dentro do templo não deveria ter pessoas impuras,
pessoas mancas, pessoas aleijadas, pessoas ressecadas. Então, quando o judeu ia para a festa e ele tinha algum parente que tinha alguma deficiência, eles deixavam ali à beira daquele tanque. E ele não deixava participar com eles na festa. Agora veja bem, Jesus, em vez de entrar para a festa, Jesus dá o contorno e vai lá nessa multidão de pessoas. Nessa multidão de gente que estava ali abandonada, que estava ali largada. Quando Jesus vai ali, Jesus dá de cara com um homem que o texto diz que havia 38 anos que se achava enfermo. Irmão, se você não pegar isso aqui, havia 38 anos que se achava enfermo. Presta atenção para que eu possa chegar onde eu quero chegar essa noite. Jesus, quando chega ali, Jesus vê este homem. Jesus pergunta para ele o seguinte: queres ficar são? Olha o que ele vai falar para Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque enquanto a água é agitada, mas sempre que eu vou, desce outro antes de mim. E aqui que me chama a atenção, perceba comigo. Ele fala para Jesus que não tem ninguém para estender a mão para ele. Ele fala para Jesus que não tem ninguém para ajudá-lo, para colocar ele no tanque. Só que o fato de não ter ninguém para ajudá-lo, o fato de não ter ninguém para estender a mão, não significa que ele vai ficar parado. Presta atenção. Não é só porque não tem ninguém que eu não vou tentar, que eu não vou perseverar. Perceba bem, ele fala para Jesus: eu não tenho ninguém para me indicar, não tem ninguém para me estender a mão, não tem ninguém para me colocar no tanque, mas sempre que eu tento. E é isso que me chama a atenção, porque qual que é o nosso erro? A gente fica esperando demais nas pessoas, a gente fica esperando demais na ajuda das pessoas, a gente fica esperando muito no auxílio das pessoas. Só que esse homem está me ensinando um princípio, o princípio da perseverança, que não é só pelo fato de não ter ninguém para me ajudar que eu não vou tentar, que eu vou ficar parado à mercê da circunstância. Então você veja bem, ele está dizendo para Jesus: sempre que eu tento, eu não tenho ninguém por mim, mas eu estou tentando. Eu não tenho ninguém para me estender a mão, mas eu estou tentando. Eu não tenho ninguém para me ajudar, mas eu estou tentando. E aqui que está o segredo da perseverança, porque este homem é paralítico. Este homem não tem os movimentos da perna. Este homem está vivendo uma condição totalmente desfavorável. As qualidades que cercam ele não dá nenhuma condição para que ele chegue até o tanque. Quando ele precisa de alguém para ajudá-lo, quando ele precisa de alguém para empurrá-lo, quando ele precisa de alguém para estender a mão para ele, não tem ninguém. Só que não é pelo fato de não ter ninguém que ele vai deixar de tentar. E aqui que está o segredo. É justamente quando as circunstâncias são adversas. É justamente quando não tem ninguém para orar comigo, para chorar comigo, para me emprestar dinheiro, para me estender a mão, para me aconselhar, para estar junto comigo, é que eu vou descobrir que eu sou capaz. É que eu vou descobrir que eu sou capaz. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Se você está conseguindo entender, diga um amém aí, comenta aí. Diga um amém se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui. Este homem não tem ninguém por ele, mas ele está dizendo para Jesus: sempre que eu tento. Ele está vivendo uma condição desfavorável, mas ele está tentando. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você que está nessa live? As circunstâncias adversas, as dificuldades da vida, os problemas da vida, os momentos difíceis, a solidão, entendeu? Não pode te impedir, não pode te barrar, não pode te fazer ficar parado.
Não pode te fazer ficar parado. E é isso que eu quero dizer para você. Você não pode ficar parado diante das circunstâncias difíceis. Você está entendendo? Este homem tinha tudo para ficar parado. Pô, já que ninguém me ajuda, eu vou ficar aqui. Vou ficar esperando até alguém se compadecer de mim. Até alguém olhar para mim e me estender a mão. Não. Quando ele vê que não tem ninguém, ele vai tirar força da fraqueza e vai se arrastar até o tanque, para que de uma certa forma ele consiga ser curado. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo me entender? Deus abençoe sua vida, você que está aí. Rafael, Deus abençoe. Então a primeira lição que eu aprendo com esse paralítico é o seguinte. Primeira coisa, ele está esperando, que esperar é uma virtude. A gente não gosta de esperar. Só que ele está à beira de um tanque. E a Bíblia fala que ele está há 38 anos enfermo. Irmão, você sabe o que é 38 anos esperar para uma resposta de Deus? Você sabe o que é 38 anos esperar por uma cura? Não são 38 dias, não são 38 meses, não são 38 semanas, mas são 38 anos esperando por uma ajuda, por uma resposta. E esse homem não desistiu. Passou 10 anos, não foi curado. No próximo ano ele foi novamente para o templo. Talvez as pessoas perguntavam para ele: você quer ir este ano? Ele dizia: eu vou este ano. Isso é perseverança. Isso é se manter firme diante do propósito. Isso é se manter firme diante das dificuldades. Perseverança. Se a gente não for perseverante, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem muita gente que ele desiste fácil, que ele abre mão fácil, que quando ele é pressionado, quando ele vê que não tem ajuda, quando ele vê que não tem as pessoas para lhe ajudar, para auxiliar, ele desiste, ele abre mão. Só que esse homem não tem ninguém por ele, mas ele está esperando. E além dele esperar, ele persevera, ele se movimenta, ele se move. E o que vai fazer Jesus ir até ele vai ser a perseverança. Agora, o que me chama a atenção? Veja bem, este homem não era crente, esse paralítico não era crente, esse paralítico não frequentava igreja, esse paralítico não dava dízimo, não dava oferta, não participava do conjunto da igreja, mas Jesus foi até ele. Mas Jesus foi até ele. Porque o que faz Jesus olhar para mim não é o tanto que eu frequento igreja, não é o tanto que eu dizimo, não é o tanto que eu congrego, não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu leio, não é o tanto que eu consagro, não é o tanto que eu jejuo, mas é a graça dele que faz ele olhar para mim. Esse homem, irmãos, era alguém que estava ali abandonado, era alguém que estava ali isolado, era alguém que foi deixado ali à mercê da circunstância, e Jesus foi lá atrás dele. E Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Ele responde para Jesus: eu não tenho ninguém para me colocar no tanque enquanto a água é agitada, mas sempre que eu vou, desce outro antes de mim. Perceba o negócio. Para ajudar não tem ninguém, para auxiliar não tem ninguém. Agora, para descer na frente, irmão, parece gente de qualquer lado. Para ajudar não tinha ninguém. Agora, para passar na frente dele, descer no tanque, surgiu gente do nada. E assim é com nós. Assim é na nossa vida. Geralmente, para nos ajudar são poucos. Geralmente, para estar conosco, para nos auxiliar, para nos ajudar, para orar com nós, para chorar com nós, são poucas pessoas. São poucas pessoas. Agora, irmãos, para nos criticar, para nos apontar o dedo, para nos acusar, vai aparecer gente do nada.
vai aparecer gente do nada. E foi o que aconteceu com ele. Então veja bem, a primeira lição que eu quero que você entenda aqui nesta noite é: a gente tem que saber esperar em Deus. O que era o erro deste homem e o que era o erro de todo mundo que estava ali? Eles estavam esperando no tanque. O tanque é o sistema do homem. O tanque é uma suposição que inventaram. E eles estavam esperando errado. Só que nós precisamos entender que nós temos que esperar em Deus. Não é no homem. Porque o homem falha. O homem peca. O homem hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas Deus é aquele que não falha. Deus é aquele que não falha. Então a primeira lição que eu quero que você entenda nesta noite, nesta live, você que está aí, é que nós temos que esperar em Deus. Esperar em Deus. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 40. Sobre esperar. Olha o que o salmista diz. Esperei com paciência. Esperei com paciência em quem? No homem? No sistema? Na religião? Não. Esperei com paciência no Senhor. Além de eu esperar, eu tenho que saber esperar com paciência. Porque nós vivemos uma época que nós somos muito impacientes. Nós queremos as coisas para hoje. Nós queremos a cura para agora. Nós queremos o milagre para agora. Nós queremos a porta aberta para agora. Nós queremos o renovo, a salvação. Nós queremos o nosso desejo do coração para hoje, para agora. Só que muitas vezes leva tempo. Este homem fazia 38 anos que ele estava esperando. Havia 38 anos que ele estava enfermo. Só que quando completou os 38 anos, Jesus vai até ele. Já pensou, Rafael? Já pensou se este homem, Rafael, tivesse desistido? Se quando completasse ali 36, 37 anos, ele tivesse desistido, ele não tivesse ido para a festa nesse dia, ele não teria sido curado. Então o que está o segredo? Não importa o tempo que faz, o importante é a gente esperar em Deus. É a gente estar focado no propósito, é a gente estar firme, é a gente perseverar e esperar em Deus. É como disse o salmista no Salmo 25, verso 13, que verdadeiramente não serão confundidos aqueles que esperam no Senhor. Você está conseguindo entender? Aquele que espera em Deus não é confundido. Aquele que espera em Deus, ele não perde tempo. Aquele que espera em Deus, ele não é confundido. Não é confundido. É o que o salmista diz no Salmo 24, no Salmo 23. No Salmo 25, melhor dizendo, versículo 3. Salmo 25, versículo 3. Diz que aquele que espera em Deus não fica à mercê da circunstância. Não é confundido. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Vocês estão entendendo? Então a primeira lição é essa: esperar em Deus. Quando a gente não sabe esperar em Deus, a gente acaba cometendo erros na vida. A gente toma decisão precipitada. A gente acaba fazendo coisas que lá na frente vão fazer mal pra gente. Você lembra de Abraão e de Sara? O que aconteceu com Abraão e Sara? Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão já era velho. A Bíblia diz que a sua mulher Sara era estéril, não podia gerar, não podia dar filhos. Só que um dia o Senhor aparece para Abraão e diz que Deus ia dar um filho para Abraão. Ia dar um filho. Então veja bem, ele era velho e a mulher estéril. Agora como que ia vir esse filho? Era a promessa de Deus. Porque quando Deus tem um plano na minha vida, não importa as circunstâncias que eu estou vivendo. É Ele que faz. Então você veja bem, Abraão e Sara não souberam esperar em Deus. Você conhece o texto, você sabe que Sara não soube esperar, e a Bíblia vai falar que ela deu a sua serva a Abraão, que era Agar. E Abraão vai ter um filho com Agar, que vai ser o Ismael, que hoje
vem a descendência dos árabes. Você sabe que os árabes hoje não se dão com os judeus. Eles vivem em pé de guerra. Por causa do quê? Por causa dessa decisão mal tomada. Por causa de não saberem esperar em Deus. Eles não souberam esperar. E hoje os árabes vivem brigando com os judeus. Lá na faixa de Gaza, agora esses tempos atrás, você sabe, estava uma guerra. Muitas pessoas estavam morrendo. Por causa de tomar uma decisão precipitada. E não saber esperar em Deus. Não saber esperar em Deus. Então a primeira lição do segredo da perseverança é saber esperar em Deus. Eu sei que é difícil nós esperarmos em Deus. Talvez eu falo para pessoas aqui que faz tempo que você está esperando uma resposta. Faz tempo que você está esperando algo da parte de Deus. E o tempo está demorando. Só que não desista. Insista. Persista. Fique firme diante do que você quer, diante do teu desejo. E você vai chegar aonde você quer que ele chegue. A segunda lição que eu aprendo aqui é não desistir, né? Que é a perseverança. A primeira é saber esperar, a segunda é perseverança. A gente precisa ser perseverante. Se nós formos ler a Bíblia nos Evangelhos, nós vamos ver várias narrativas e vários homens de Deus que foram perseverantes e tiveram sucesso. Que tomaram atitude de perseverança, e quando tomaram atitude de perseverança, Deus entrou com eles. Deus bradou na terra. Deus auxiliou, Deus ajudou a vencer, ajudou a conquistar diante da atitude que eles tiveram. Se nós formos ver mesmo a história de Davi, você sabe que um dia o gigante Golias estava desafiando o exército de Israel, e por causa da sua altura, da sua formosura, de ser grande, eles estavam com medo. E cada passo que Israel dava para trás, o exército de Israel dava para trás, Golias dava para frente. Veja bem, cada passo que Israel dava para trás, Golias dava para frente. O que eu entendo aqui? É que o gigante, quando eu não tomo a atitude de enfrentá-lo, e quando eu recuo para trás, ele recua para frente. São problemas na nossa vida que quando a gente não enfrenta, quando a gente vai recuando, eles vão tomando conta dos territórios da nossa vida. Problemas que começam lá na rua, indo para dentro da casa. Problemas que começam no trabalho, indo para dentro da casa. Ou quando começa dentro da casa, vai para o trabalho, vai para outras áreas da vida e vai ganhando território. Era assim que Golias estava. Israel estava recuando e Golias estava ganhando espaço, território, até que Davi aparece na história. Até que Davi, de pequena estatura, vai tomar uma atitude. E quando Davi vai tomar uma atitude de enfrentar Golias, Deus vai entrar com ele. Deus vai entrar com ele. E Deus vai dar vitória para Davi. Você sabe que Davi vai pegar 5 pedras e com uma pedra ele vai girar e vai tacar em Golias. Vai dar na cabeça de Golias e vai derrubar Golias. Atitude. É tomar atitude diante dos gigantes da vida. É perseverar diante dos gigantes da vida. Então você veja bem, existem inúmeras histórias. O que me chama a atenção é aquela mulher do fluxo de sangue. Veja bem, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, o texto diz que esta mulher, que a Bíblia não fala o nome, ela padecia de uma hemorragia havia 12 anos. Ela havia 12 anos que padecia de uma hemorragia, que ela sofria. E o texto diz que ela havia gastado todos os seus haveres com os médicos. E por nenhum ela pode ser curada. Por nenhum o problema dela pode ser resolvido. Só que o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela se encheu de esperança. Ela tirou força da fraqueza. E ela tomou uma atitude. Ela podia muito bem ficar parada. Ela muito bem podia ficar ali parada. Mas não, ela tomou uma atitude e disse bem assim: se eu somente tocar nas orlas do seu vestido, eu sararei. Eu fiquei curada. Então você veja bem, são atitudes. O que faz diferença na nossa vida são as atitudes. As atitudes falam mais do que as palavras. E o texto diz que essa mulher toca nas orlas de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus cura ela. Jesus cura ela. Porque ela perseverou.
ela rompeu a multidão, ela foi até Jesus, ela não olhou para a multidão de problemas, ela não olhou para a hemorragia, ela não olhou para o médico ter desenganado ela, mas ela olhou pela fé, e pela fé ela foi até Jesus e tocou nas orlas do vestido de Jesus. O texto diz que a hemorragia dela estancou. Então essas são algumas lições de perseverança, de pessoas que tomaram atitude. Outro texto que eu me chamo bastante atenção também é o texto de Marcos capítulo 10, do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele vai começar a gritar. Ele vai ouvir falar de Jesus também e vai começar a gritar, vai começar a clamar e vai dizer bem assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí quando o Bartimeu começa a gritar por misericórdia, o texto vai dizer, Rafael, que as pessoas começam a mandar ele calar a boca, começam a mandar ele ficar quieto. Só que quando mandam ele ficar quieto, ele começa a gritar muito mais alto. Ele começa a romper a multidão e começa a gritar muito mais alto até Jesus. Até que Jesus vai mandar trazer o Bartimeu ali. E Jesus vai curar ele. E Jesus vai curar o Bartimeu. São perseverança. Então esse homem aqui, para a gente voltar para o texto, este homem aqui, de João capítulo 5, é um paralítico que está nos ensinando a ter perseverança. Não tem ninguém para ajudar ele. Não tem ninguém para estender a mão para ele. Só que ele está dizendo para Jesus: sempre que eu tento, ou sempre que eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso, porque é um paralítico que não tem dinheiro, que está vivendo uma circunstância que desfavorece ele. Diante dessa circunstância, ele toma uma atitude. E a atitude dele é se arrastar e ir até o tanque, ir até o objetivo. Preste atenção no que eu vou falar para você aqui para me encerrar. Quando você tem um objetivo, quando você sabe o que você quer, nem que seja para ir se arrastando, mas você não desiste. Mas você não desiste. Mas você não fica parado. Se você ficar parado, nada vai acontecer. Se você ficar desanimado, nada vai mudar. Mas você precisa perseverar. Você precisa tirar força da fraqueza. E você precisa entender que você é capaz de tentar. Eu vou repetir isso aqui. Você é capaz de tentar. Esse paralítico só vai perceber que ele é capaz quando justamente não tem ninguém para ajudá-lo. É quando não tem ninguém para ajudar que ele percebe a força e o potencial que ele tem para tentar. Então veja bem, é isso que fez com que Jesus olhe para ele e diga bem assim: queres ficar são? Queres ser curado? Então é isso que faz diferença na nossa vida. São as atitudes, é a gente saber esperar em Deus e a gente perseverar, é a gente não desistir, é se manter firme diante das circunstâncias adversas que nos cercam, que nos arrodeiam, os momentos difíceis que nos cercam. A gente não pode ficar à mercê. A gente precisa se mover. A gente precisa se mover. Se você ler o texto de Ezequiel, capítulo 37, o texto vai dizer que o Senhor pega Ezequiel, o profeta Ezequiel, e leva ele no meio de um vale de ossos secos. E o Senhor coloca Ezequiel no meio deste vale, e o texto diz que Deus manda ele andar ao redor do vale. E quando eu leio isso aqui, o Espírito Santo fala ao meu coração, porque ele está no vale. Ele está numa circunstância ali que desfavorece ele, que só tem osso, só tem cadáver. Só que no vale o texto diz que o Senhor manda ele se movimentar. O Senhor manda ele andar. Porque se Ezequiel não anda, o que está em volta dele também não vai andar.
Se Ezequiel não se movimenta, o que está em volta dele não vai se movimentar. Está conseguindo entender? É por isso que a gente não pode ficar parado quando a gente está atravessando um vale da vida. A gente precisa andar, a gente precisa se movimentar para que tudo que está à nossa volta travado, o Senhor faça se mover, o Senhor faça andar. Aleluia, o Senhor faça andar. É por isso que quando você vai ler o Salmo 23, o texto vai dizer bem assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque vale não é lugar de ficar parado. Vale é lugar de se mover. Vale é lugar de se mover. Então Jesus vai até este homem e Jesus cura ele. Jesus olha para ele. O texto diz que Jesus sabia que ele estava naquele estado havia muito tempo. E eu quero terminar esta palavra aqui fazendo uma oração para a sua vida. Você que ficou comigo até aqui, Deus abençoe. Temos 5 pessoas aí ainda que ficaram até o final do vídeo. Deus abençoe sua vida. Que essa palavra possa penetrar o teu coração, possa falar com você. Essa palavra simples, essa palavra aqui simples, mas muito objetiva para o teu coração. Que nós não devemos ficar parado diante dos momentos difíceis da vida, que todos nós atravessamos, todos nós passamos. Nós estamos vivendo ainda uma pandemia que veio para nos derrubar, que veio para nos prejudicar, que veio para fazer tanta coisa. Nós estamos vivendo uma crise global, nós estamos vivendo uma crise em tantas áreas da vida. Só que se nós não perseverarmos, nós não vamos chegar até o fim. Nós não vamos chegar no nosso objetivo. É perigoso a gente ainda cair em depressão, a gente cair na tristeza, cair na amargura. Só que aqueles que perseveram são aqueles que conquistam, são aqueles que rompem as barreiras. Então você que está aqui comigo, não permita que as circunstâncias te travem, que faça você parar, faça você ficar desanimado, ficar cabisbaixo, não. Aprenda com este homem, mesmo não tendo ninguém para te ajudar. Mesmo estando num momento difícil, não deixe de tentar. Porque o que vai fazer Jesus olhar para mim e me dar a resposta que eu preciso, o milagre que eu preciso, é a minha perseverança. Eu quero orar pela sua vida, que Deus abençoe você, tá? Eu quero orar por você e que Deus venha superabundar a graça dele sobre a tua vida. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pelas pessoas que entraram nesta live, por aqueles que ainda ficaram até aqui. Senhor, que esta palavra seja objetiva ao coração de cada um que esteve comigo. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.